Bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube. Hoje, no quadro Globaliza Entrevista, recebemos Daniel Calazans, professor, aeronauta, controlador de tráfego aéreo. Aliás, não vou nem te apresentar, Calazans. Fala um pouco quem é Daniel Calazans. Te conhecer você? Você é de Brasília, você é do Oiapoque, você é do Chuí. Fala um pouco da sua trajetória. Olá, Fábio. Para mim é sempre um grande prazer tê-los a bordo, você e todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu vou falar um pouquinho da minha carreira como profissional da aviação. Tá? Então, vamos lá. Eu fui controlador de tráfego aéreo desde 84. Né? Depois eu fui piloto da aviação em geral, atuei muito na instrução. E eu tenho uma carreira na aviação que corre paralelo, duas carreiras, a de ensino e de atuação como controlador de tráfego aéreo. De ensino é interessante, porque eu trabalhei como professor nas duas escolas de formação de controlador de tráfego aéreo, que é a Escola de Especialistas de Aeronáutica, em Guaratinguetá, e o ICEA, o Instituto de Controle de Espaço Aéreo. E lá, nas duas escolas, eu dei aulas durante muito tempo, né? Durante a minha carreira toda, né? Como controlador e como professor. Então, às vezes, eu trabalhava, por exemplo, na Torre Congonhas e era direcionado para dar aula lá. Então, eu dei aula para a Escola Técnica de Formação de Controlador de Tráfego Aéreo, no ICEA, para quem já era controlador de tráfego aéreo, de modo que eu percebi a necessidade dos controladores em formação e dos controladores já em ação. E na aviação também eu trabalhei para o piloto privado, instrução do piloto privado, piloto comercial, e dei aula também para a faculdade, até pós-graduação. Então, na aviação, eu tenho a seguinte experiência, tanto na parte de controle de tráfego aéreo, como na parte da aviação. Eu conheço a teoria e a prática, do curso técnico até o curso de pós-graduação. E que local do país? Eu participei, controlei em Brasília, Natal, Porto Alegre, embora eu seja natural de São Paulo, capital, eu rodei o Brasil todo. Então, eu conheço também, por exemplo, a Amazônia, já pilotei na Amazônia. Eu conheço a necessidade como controlador de tráfego aéreo e como piloto no Brasil todo e tive experiência internacional. Como tripulante, já pousei em Kennedy e também já trabalhei na torre de quê? Torre, controle de aproximação. Então, eu tenho uma formação bem eclética, envolvendo o Brasil, experiência internacional, da formação até a pós-graduação em termos teóricos e práticos, que eu fui instrutor de voo, eu fui instrutor de controlador de tráfego aéreo, radar, e finalizei a minha carreira no espaço aéreo mais complexo do Brasil, que foi supervisor da Torre de Congonhas. Foram quantos anos dedicados à vida profissional no tráfego aéreo, Calazans? 30 anos diretamente. E até hoje, né? Embora eu me aposentei em 2013, mas até hoje eu sou chamado para dar aula, ministrar aula em órgãos de controle e outros órgãos de ensino. Então, eu considero 35 anos de efetivo e contínuo trabalho. E é interessante que a gente percebe nesse teu relato, né? A sua veia enquanto docente, ela sempre pulsou muito forte. Tanto na sua vida enquanto militar da ativa, você sempre conjugou com a questão do ensino-aprendizagem, de compartilhar o conhecimento. E em algum momento você transformou isso, você perpetuou isso na condição de livros. Como é que começou essa ideia de escrever? Eu tenho para mim, Fábio, que a comunidade aeronáutica ela está ainda carente de livros. Então, você tem a maior parte aí, você tem são apostilas, a formação de tráfego aéreo. Por exemplo, se você pegar veio da formação do piloto e controlador de tráfego aéreo, nós temos um problema que é a fraseologia de tráfego aéreo, que é a comunicação. Nós não temos no Brasil nenhum livro, temos uma ou outra apostila, um manual, por exemplo, do DCE, que é do Departamento de Controle de Espaço Aéreo. A ANAC, que regula a aviação civil, não tem nenhum manual sobre isso. Então, a gente vê que, em vários aspectos, no nível mais profundo de interpretação, nós não temos livros que atendem à atual necessidade, tanto de controladores quanto de pilotos. Vendo essa necessidade, eu que participei, senti isso na pele como professor e até mesmo operador do tráfego aéreo, eu me propus a escrever vários livros, não só livros, mas também produzir cursos
nessa área para alcançar esse objetivo, essa necessidade, né, dos aeronautas em geral. Qual foi o primeiro livro que você... qual o desafio, né? O primeiro livro que você lançou? O primeiro livro que eu lancei foi esse aqui, que é o Desvendando a Caixa Preta. Nós que somos juristas, né, o Fábio é jurista, eu também sou jurista, nós temos um livro muito famoso, que é o Caso dos Exploradores da Caverna, em que muitos professores dizem que todos os alunos de direito devem ler aquele livro. Aquele livro é muito interessante, porque ele abre a mente, o raciocínio lógico jurídico. E o controlador de voo, eu falo controlador, mas quando eu falo controlador ou piloto, isso vale para o meteorologista, como o especialista em comunicação e outras áreas. No Brasil, principalmente, ele tem uma formação muito limitada, onde hoje a avaliação e aprovação desses profissionais resume-se em provas de múltiplas escolhas, onde você não desenvolve o raciocínio técnico-jurídico, a hermenêutica, a interpretação. Então, para atingir esse objetivo, eu criei esse livro que chama Desvendando a Caixa Preta, que tem esta finalidade. Né? Assim como o caso dos exploradores de caverna para os juristas tem a finalidade de abrir a mente para um raciocínio técnico-jurídico, esse livro tem essa finalidade, sair dessa limitada, esse processo de ensino-aprendizagem voltado aos profissionais da aviação, ainda no Brasil, é muito limitado. Vou pedir para a produção para colocar, para destacar a capa do livro. A produção está colocando a capa do livro no nosso vídeo aqui agora, para você, internauta que nos acompanha. Então, esse foi o primeiro livro. Depois desse, Calazans, qual foi o segundo desafio? Juntamente com esse, nós temos no Brasil hoje os pilotos, no Brasil não, no mundo, né, uma necessidade de conhecer o inglês. Né? Os pilotos controladores fazem um teste com a finalidade de checar a proficiência do conhecimento inglês. Também eu produzi esse outro livro, que chama Como Passar no Teste de Proficiência ICAO, atendendo a tanto os pilotos quanto os controladores. Esse foi o segundo desafio. O piloto brasileiro hoje, ele encontra muito desafio. Esse teste do ICAO é um teste complexo, é um teste onde envolve um pensamento de estruturar a língua inglesa ou simplesmente decorar frases prontas e pré-elaboradas? Nós temos vários problemas ainda. Eu tenho várias críticas, né? Repito, eu voei nos Estados Unidos como tripulante e também como exercitei ali em órgãos de controle no estágio operacional. E tanto no Brasil, trabalhei em vários aeroportos internacionais. Eu não tenho a menor dúvida que nós temos uma lacuna muito grande. Por exemplo, o piloto hoje, ele não tem nenhum curso formal para fraseologia de tráfego aéreo. Não existe isso. Então, ele aprende na prática e com os outros pilotos mais antigos, e esse aprendizado empírico nem sempre segue o processo de ensino-aprendizagem em termos de objetivo. Então, o camarada aprende algumas coisas que não são coerentes, não se encaixam com a fraseologia internacional, como muitos controladores, quando eles falam com aeronaves internacionais, pilotos estrangeiros, tem ainda problema. Então, esse teste, eu digo que foi um início, mas ele está muito aquém da necessidade, mesmo porque a maioria principalmente para piloto, a maioria dos avaliadores nem sequer teve experiência com aviação. Faz um teste ali voltado mais para gramática, para pronúncia e outros critérios que não são diretamente ligados à aviação. Então, ainda não alcançou. Em 1990, em janeiro, nós tivemos um acidente muito parecido com o Chapecoense, lá nos Estados Unidos, né? Em que a aeronave teve falta de combustível e não soube comunicar. O piloto colombiano, a tripulação, não soube falar inglês e explicar a real situação. A partir desse acidente, o ACI ela acelerou esse teste de proficiência para atender a finalidade. E hoje você tem um teste que avalia a gramática, a pronúncia, e o CERN, que é a comunicação técnica, esse teste não alcança esse objetivo ainda. Estamos um pouco distante disso. Esse ponto é interessante, né? A questão da fraseologia, da comunicação. Você está me dizendo, então, que
um elemento, uma causa provável, um fator contribuinte para um acidente aéreo pode ser a dificuldade de comunicação? A NASA fez um estudo e, se tratando de conflito de tráfego aéreo, acidentes ou incidentes, 80% é relacionado à comunicação. 80%. E nós não temos no Brasil um ensino, principalmente para piloto. Para controlador, você tem um curso que ainda não atende a finalidade, mas você tem um curso na Escola Especializada Aeronáutica. Mas para piloto, você não tem esse curso. Então, os pilotos, né, estão voando aí sem o real conhecimento. Imagine você, eu fui controlador e controlei aeronaves americanas, estrangeiras, italianas, portuguesas, do Oriente Médio, francês. Você imagine eu falar com várias aeronaves em inglês, de tal modo que tem um mútuo entendimento. O que eu falar em inglês serve para o americano, para o chinês, para o francês. Isso é muito complexo. E para que esse mútuo entendimento seja assegurado, precisa sim ter um curso formal, um estudo formal. E nós não temos isso no Brasil. Eu me lembro, nós temos um acidente que se tornou famoso, motivo de vários estudos aí, que foi lá o caso de Tenerife, que foi também uma questão ligada à complexidade dessa questão da fraseologia. Eu estou enganado ou faz sentido isso? Totalmente, sentido total. Em 27 de março de 1977, nós tivemos duas aeronaves, dois 747, representando a maior tecnologia da época, e as duas aeronaves se chocaram por um dos fatores que, na minha opinião, não é contribuinte, é determinante, foi a fraseologia. Aí você tem, em 2006, Fábio, duas aeronaves, o Boeing da Gol e o Lex. O Boeing da Gol tinha 30 dias de vida, o Lex tinha 15 dias. Aí você tem a alta tecnologia, assim como em 77, e as duas aeronaves se chocaram também por causa da comunicação. Ou seja, você tem a tecnologia avançada, aviônico, avião, tudo bem. Mas o homem, a fraseologia, que é um dos motivos, está aí ainda provocando fatalidades. Interessante. Bom, Carlos, tem um livro seu especial que eu já li, gostei muito, que é o Acidentes Aéreos. Fala um pouco para a gente sobre esse projeto. Esse livro também, Acidentes Aéreos, ele também tem essa finalidade. Eu faço uma abordagem jurídica. Então, vamos lá. Quando se faz acidente, quando se investiga um acidente, o CENIPA no Brasil, o NTSB nos Estados Unidos, o BEA na França, tem uma finalidade: apurar fatores contribuintes e atuar para fins de prevenção. Então, vamos lá. Quando se tem um acidente, tanto no Brasil quanto no exterior, a finalidade principal das autoridades aeronáuticas, elas fazem uma investigação com fins de prevenção. E esse meu livro, ele vai mais a fundo. Ele tem uma análise jurídica, principalmente em termos de responsabilidade. Hoje nós não temos no Brasil esse foco. Então você vê hoje que a autoridade policial, promotor, juiz, tem muita dificuldade, quando tem um processo, ou até mesmo um indiciamento, chegar a alguma conclusão. Porque nós não temos essa concepção jurídica. Esse livro, Acidentes Aéreos, até mesmo o primeiro livro, ele tem essa finalidade de fazer uma análise jurídica do acidente para apurar a responsabilidade. Não só apurar a responsabilidade depois do acidente, mas mostrar para o piloto, quando ele dá um voo rasante, ele tem uma responsabilidade jurídica ali. Ele está assumindo o erro de produzir um acidente, o risco. Se ele assumir o risco de produzir um acidente, ele pode responder até mesmo dolosamente. Então, eu tenho 3 acidentes aqui, sendo um principal caso Mamonas Assassinas. É um caso muito interessante, que até hoje já faz... O acidente ocorreu em 96. Até hoje, esse acidente traz muitos questionamentos e dúvidas sobre a responsabilidade, porque foi o primeiro acidente no país onde teve uma repercussão jurídica interessante. Os controladores foram indiciados, né? Mas só que na prevenção você tira um estudo. Em termos jurídicos, não. Desse acidente, os pilotos, controladores quase não aprenderam nada. Depois você tem, em 2006, o caso, não está nesse livro, mas eu cito nesse livro, 907 Legacy, aí sim os controladores foram indiciados, foram acusados e teve controladores condenados. E nós temos uma comunidade jurídica que não tem ciência, noção, conhecimento de quais são
as consequências jurídicas dos seus atos. Então, a finalidade desses 2 livros é o aspecto de desenvolver a consciência jurídica, a concepção, responsabilidade dos profissionais da aviação. Esse aspecto também eu queria discutir contigo. Eu te conheço há muitos anos, acompanhei várias palestras suas na OAB, em faculdades, tivemos juntos na OAB de Minas Gerais, num evento maravilhoso, congressos, e eu percebo que existe algum pensamento, às vezes, equivocado sobre Daniel Calazans. Daniel Calazans, ele quer criminalizar os pilotos, mas eu acho que a minha percepção é justamente o contrário. Você quer dar o conhecimento ao piloto, ou enfim, ao tripulante, para que ele possa evitar essa situação de criminalização, que ele tenha a responsabilidade, a perfeita compreensão que as suas atuações no aspecto profissional podem resultar em discussões no aspecto penal. Portanto, a ideia é muito mais para proteção do aeronauta do que uma crítica ao aeronauta. Você percebe esse tipo de comentário sobre isso? Fábio, eu sou piloto, fui piloto durante mais de 10 anos, sou controlador, 35 anos, e sou jurista pelo fim, sou bacharel, não sou promotor, não sou advogado, nem advogado eu fiz, não tenho interesse em fazer o AB, não sou delegado. Então, eu não tenho, a minha visão eu sou docente e sou operador do tráfego aéreo. Vendo os meus colegas sendo processados, como eu vi o caso Mamona Assassina, o caso indiciado, eu vi que há uma lacuna. Os nossos colegas têm algumas atitudes, que eles são leigos no assunto, que comprometem e trazem para ele a responsabilidade. Então, a minha finalidade é preventiva. Eu não vou acusar ninguém. Nem advogar contra a favor eu posso, porque eu não sou advogado, não sou juiz. Então, qual é o meu papel jurídico dentro da aviação? É puramente de docente, professor e preventivo. Eu fui chamado esses dias, eu fui para um juiz aí que está procurando aí um perito aeronáutico para fazer um estudo sobre um pushback, que trouxe responsabilidade. O que é pushback? É aquelas aeronaves grandes, o grande porte, ficam no aeroporto e elas são empurradas para trás, né? E quando uma aeronave foi empurrada para trás, e ela colidiu com uma outra aeronave que estava taxiando atrás dela, né? Só que eu acompanhei um caso desse que aconteceu uns 10 anos atrás e eles queriam processar o controlador, porque o controlador autorizou o pushback. E o controlador não autoriza pushback. Aí vem fraseologia. O controlador, a responsabilidade de empurrar a aeronave para trás e separar das outras aeronaves é dos operadores do solo. Só que o controlador autorizou, ele não pode autorizar isso. E aí estavam querendo olha só que absurdo, que o controlador indenizasse um prejuízo. Houve cancelamento do voo, houve prejuízo que a aeronave colidiu, abarroou. Então, aí o controlador, Calazans, o que está acontecendo? Você não sabe que você não pode autorizar? Então, nós, controladores, pilotos e demais profissionais da aviação, nós não estamos conscientes das nossas condutas que podem trazer. O meu fulcro, o meu objetivo talvez eu não tenha me comunicado direito, o cara às vezes quer criminalizar. Não, o crime é uma possibilidade. Nós vemos aqui, no caso 907, controladores foram condenados. E uma vez eu falei, no início de 2000, eu falei, do jeito que as coisas estão progredindo no Brasil, ainda haverá um controlador no Brasil que vai ser acusado a título de dolo. Eu conheço. Aí uma classe de 30 pessoas, supervisores, todo pessoal antigo. Eles riram de mim, foi uma gargalhada só. Em 2006, nós tivemos um controlador acusado a título de dolo. Aí eu me lembrei da gargalhada. Eles não deviam ter rido de mim, deviam ter prestado atenção. E ainda nós teremos no Brasil um piloto ou controlador condenado a título de dolo. Teremos, inclusive, eu estava vendo um caso agora que um engenheiro ele foi acusado a título de dolo porque ele mudou a configuração de uma aeronave. Ele assinou a montagem de um kit, uma aeronave experimental, e ele mudou. Essa mudança, que não estava compatível com o manual técnico, provocou um acidente e a morte. E ele está indo a júri agora por homicídio doloso contra a vida. Olha só, um engenheiro. Então, são essas coisas que eu quero alertar. Você não pode mudar
um projeto de uma aeronave sem percorrer ali os trâmites técnicos. Ele acha que pode, eu falei, você não tem esse direito, você não pode. E às vezes balizado pela concepção de prevenção, a investigação de prevenção não tem a finalidade de punição. Isso é um aspecto CENIPA, é uma verdade, tudo bem. Mas no aspecto jurídico, um profissional da aviação, ele pode sim ser condenado. E eu quero explicar isso para eles, preventivamente, para que eles não passem por um processo. É isso. Eu acho que é importante, sim, abrir esse espaço, essa entrevista, até para poder entender que é uma vida dedicada à educação, que você é por paixão ligado à aviação e por paixão ligado à educação. E esses dois caminhos, eles podem andar de mãos dadas na busca o quê? De uma sociedade melhor, sociedade sem acidentes. Então, você falou do caso do pushback, você tem aí um aspecto, eventualmente, um crime, você pode ter um aspecto civil, você tem a questão de seguro, mudou a configuração da aeronave, contra o manual, a seguradora pode se negar a fazer o pagamento do sinistro. São essas questões que eu acho que é importante. E os teus livros, né, essa vida dedicada à educação, obviamente, eu acho que é importante quem se posiciona angaria ao longo da jornada amizades e inimizades. Mas a percepção é deixar esse espaço aqui que, na verdade, em nenhum momento a intenção contra uma categoria, um tipo de busca por uma justiça, eu sou justiceiro de uma categoria. Não, sempre um viés, talvez preditivamente, usando muito a sua fala, preditivamente salvaguardar a tripulação e, consequentemente, a vida deles e daqueles que estão sob sua responsabilidade. Sim. Muito interessante. Eu atuei agora num caso como perito, em que um piloto ele foi acusado de ter cometido um crime envolvendo o tráfego aéreo. Eu fui o perito. Ele foi indiciado, ele foi acusado e a instrução já estava numa fase avançada, chegando à condenação, quando eu fui contratado. Aí eu olhei ali, achei até interessante que o advogado procurou, né? O advogado procurou um perito e não achava. Aí esse advogado chegou, presta atenção que isso eu achei muito interessante. O advogado chegou numa autoridade aeronáutica perguntando: você conhece alguém? E essa autoridade aeronáutica falou assim: só tem uma pessoa no Brasil que faz isso. Chama-se Calazans. Porque ele vai ter que brigar muito, vai ter que convencer. É um aspecto muito técnico envolvendo controle de tráfego aéreo, envolvendo fraseologia, envolvendo visualização radar. Eu fui controlador radar. E mais ainda, tinha uma peça, foi uma peça, um documento produzido por autoridade aeronáutica. De boa fé, a autoridade aeronáutica produziu aquele documento de boa fé. Só que o delegado e o promotor usou aquele documento e balizou aquele documento para indiciamento e acusação. E a juíza já estava condenando. Então, eu tinha que peitar aquele documento. Eu achei interessante isso, porque muitas pessoas têm medo da autoridade. Não, eu fui lá e peitei. Não peitei a autoridade aeronáutica, eu não contratei, mesmo porque a autoridade aeronáutica fez um documento para fins de prevenção. Foi um relatório. Ela não esperava que aquele relatório fosse usado para indiciamento e nem para acusação, e foi. Então, esse meu papel foi muito importante. E esse piloto ele foi absolvido, diante da minha perícia, que me custou muito tempo, muito trabalho. Então, é isso. Então, você vê que hoje faltam profissionais para assessorar os pilotos. E no caso 907, os pilotos, por exemplo, foram, diante de uma conduta, eu vou até produzir um vídeo sobre isso, teve uma conduta que os pilotos americanos foram responder criminalmente, e está errado. Eu já falei, nada contra o promotor, mas o promotor fez uma acusação sem base na regra de tráfego aéreo. Se eu fosse perito, por aquela conduta, os pilotos não iam responder. Então, é isso que eu falo. Nós, os pilotos, controladores, engenheiros, eles precisam de um conhecimento prévio para tirá-los de sabores jurídicos. Bom, Calazans, estou sendo aqui avisado pela nossa produção, estamos nos aproximando do fim da nossa conversa. Algum projeto no forno? O que a gente pode esperar? O que você está aproveitando essa pandemia para criar alguma coisa para 2021? Mundo novo, mais conhecimento para compartilhar com a gente?
Tem dois projetos em andamento. Um deles é o Tribunal Aeronáutico. Então, eu criei no meu site, lá na seção blog, o Tribunal Aeronáutico. O que é o Tribunal Aeronáutico? Eu vou pegar vários casos reais e outros simulados, os simulados baseados em casos reais. Já tem o caso número 1. Então, eu vou fazer um tribunal onde nós vamos colocar uma situação e ter esses debates jurídicos. Quem errou? Quem não errou? Foi controlador? Mas juridicamente. Claro que eu não vou seguir um rito processual, senão levaria anos, né? Mas onde eu estou convidando também a comunidade aeronáutica. O piloto que quer atuar como juiz, ele pode, são 3 instâncias. Então, o caso número 1, falta a 3ª instância. Muito interessante esse caso, já está lá, tribunal, caso 1. O segundo caso vai ser uma mona assassina com alguma diferença. Então, esse é um projeto onde eu vou pegar vários casos. E um outro, muito interessante, é um livro que está sendo produzido, que vai ser mais ainda profundo do que esse, que eu vou trabalhar com questões totalmente jurídicas relacionadas ao tráfego aéreo, chamado CSI do tráfego aéreo, onde eu tenho suspense, investigação, drama. E a linguagem que eu quero fazer também é levar para os leigos da aviação. Então, quem não é da aviação, que não conhece o que é tráfego aéreo, ou então, quem é do tráfego aéreo e não conhece direito, eu vou fazer uma conexão de direito e tráfego aéreo para os profissionais da aviação, para os profissionais da atividade jurídica e para os leigos, para que todos possam entender. Esse projeto está muito interessante. Eu posso entender que é um romance baseado, inspirado em fatos reais. Exatamente, baseados em casos reais. Exatamente isso. Que ótimo, Daniel. É um prazer ter você aqui, você que já participa conosco, já faz parte da família Globaliza, no quadro Recortes Globaliza, que o nosso assinante, aquele que nos acompanha, que está inscrito no canal. E para você que não está inscrito no canal, aliás, eu te convido, faça parte também, comece a acompanhar o canal Globaliza, ele tem aí 3 vertentes nesse momento, que é o Recorte Globaliza. Todo sábado nós temos aí um grupo de pessoas que discutem temas da semana. Recebemos aqui também, no quadro Entrevista Globaliza, pessoas do porte do Daniel, que falam sobre um projeto, que falam sobre a sua profissão, e de forma multidisciplinar, não é ligado exclusivamente para o direito, para a administração, para a contabilidade, ou seja, nós convidamos pessoas de diversas áreas para bater um papo aqui. E tem também o nosso quadro Aula Magna. Aí é uma palestra por um estudioso, por um doutor, por um mestre, tem dado tema, e não necessariamente jurídico. Nós tivemos agora recentemente falando sobre a contabilidade no presente, no futuro. Teremos agora, nessa semana, aliás, minto, foi o quadro de semana passada, a produção está aqui corrigindo, falando sobre a questão em época de pandemia e o empreendedorismo. Ou seja, o Globaliza busca esses vários canais, esses vários vieses, e eu quero convidar você para curtir o canal, para se inscrever, para fazer parte, criticando, comentando, isso aí. Daniel, agradeço a tua participação, você é sempre muito bem-vindo, porque você já é um dos donos aqui da casa. Aqui. Você, só dizer dia e hora, a gente coloca o microfone aberto à tua disposição. Queria ouvir a tua saudação final. Então, Fábio, eu quero agradecer o Globaliza, o Fábio, aí, grande amigo. Nós fizemos o curso de Direito Aeronáutico juntos no início da década de 2000, né? Onde nós ali firmamos uma parceria, uma amizade que tem se estendido ao longo do tempo. Isso me faz sentir confortável nos nossos encontros. E quero agradecer os ouvintes e entre lá no nosso canal, o canal do professor Calazans, do Calazans Aviation, nosso site, onde nós temos também, viu, Fábio, cursos online de direito aeronáutico, de perito aeronáutico, de fraseologia. Entre no nosso site e nós teremos o maior prazer de fornecer mais informações. Para mim foi um grande prazer tê-los a bordo. Um aeroabraço aí, Fábio. Tudo de bom. Mas eu vou cobrar de você, Daniel, um cupom especial dos seus cursos para aqueles que acompanham o Globaliza. Pensa aí numa campanha para envolver o nosso público. Terei o maior prazer de fazer isso, Fábio. A gente vai conversar sobre isso. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Uma vez mais, até a próxima.